Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar sobre pinturas rupestres de tradição Nordeste, Agreste e Itacoatiara. Para começarmos, temos que entender o conceito de patrimônio. Patrimônio significa a herança deixada pelos povos. Neste caso, a pintura rupestre é um desses traços, uma fonte histórica muito importante para entender o nosso passado. Nesse caso, o patrimônio arqueológico de Pernambuco possuía até 2014 506 sítios cadastrados. Um dos mais importantes, como você pode perceber, seria Furna do Estrago em Brejo da Madre de Deus, sítio de Alcobaça em Buíque, nós temos o Boi Branco em Iati, sítio Periperi em Venturosa. No caso de Pernambuco, esse tipo de patrimônio é muito rico. Nós temos três tipos de pinturas rupestres: tradição Nordeste, tradição Agreste e tradição Itacoatiara. Pessoal, a palavra tradição utiliza-se esse termo para diferenciar grupos humanos, regiões e técnicas pictóricas. Assim, o conjunto de características que se refletem em diferentes sítios ou regiões associados de maneira similar. A tradição é definida pela temática e pelas formas como essa temática é interpretada, tais como movimento ou imagem parada, figuras grandes ou pequenas, monocromática ou policromática, tá certo? Aqui você tem ainda outras variações. Como você pode observar por essas pinturas, você observa que na tradição Nordeste, você tem aqui figuras geométricas, você tem aqui parecendo com um ser humano, uma imagem antropomórfica. A tradição Agreste você vê mais pontinhos. E aqui, a tradição Itacoatiara, você vê mais riscado. Vamos comentar um pouco melhor sobre cada uma delas. Veja esta imagem, um painel com pintura da tradição Nordeste, conhecida como Homem Sem Cabeça. Mostra uma cena de luta. Neste caso, essa ideia de tradição Nordeste surge a partir de numerosos sítios com pinturas localizadas na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, que poderia ser a arte figurativa de grandes caçadores. São zoomorfos e antropomorfos. É facilmente identificável pela variedade dos temas, tais como formas de danças, a riqueza de atributos e adornos que acompanham a figura humana. Esta imagem que você está vendo é justamente de Buíque. Então você tem aí uma cena belíssima tratando a tradição Nordeste. Quando a gente passa para a tradição, para pontuá-la dentro do nosso sistema, Buíque acaba sendo uma referência. O Parque Nacional do Vale do Catimbau, localizado nesse município, abriga os mais importantes conjuntos de pinturas rupestres. Você pode ver esta imagem que a gente acabou de analisar, que foi essa. Você ainda tem pinturas de tradição agreste, que seria essa daqui do canto direito, tá certo? O Vale do Catimbau, com os seus 62 mil hectares, só perde em extensão para o Parque Nacional da Serra do Capivara, no Piauí. Nesse caso, a gente analisou um pouco da tradição Nordeste, vamos analisar um pouco da tradição Agreste. Ela aparece em vários estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí, com a maior concentração de sítios no agreste pernambucano, motivo pelo qual temos o nome desse termo. Os grafismos de ação são raros. Quando existe, representam cenas isoladas com um ou dois indivíduos ou animais, como por exemplo, um único homem caçando ou pescando. Típico da tradição agreste é a representação de um antropomorfo, às vezes de grande tamanho, de formato grotesco, como você pode observar nessa imagem, tá certo? Você também tem figuras de pássaros de asas abertas e longas penas,
alguns com tendência ao antropomorfismo, que seria o caso aí de falarmos de um homem-pássaro. Os locais que encontramos os sítios dessa tradição são normalmente nascentes do Vale do Rio Capibaribe, Serra dos Careris Velhos do município de Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, Serra do Bucu nos municípios de Alagoinha, Venturosa, Pedra, Buíque e Arco Verde. Você tem ainda aqui, ó, essa imagem, que no caso ela é colorida, tá bom? Ela apresenta aí amarelo, vermelho e branco. É um sítio arqueológico bastante famoso, seria o Periperi de Venturosa. Observe que as imagens elas ficam bem aleatórias e isoladas. É nessas características que nós chamamos de tradição agreste. Vamos agora analisar a tradição itacoatiara. Pessoal, o termo itacoatiara, originário da língua tupi-guarani e com significado de escrita ou desenho na pedra. A tradição tem grande concentração no Nordeste, porém encontra-se desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, com grande concentração de gravuras em Goiás e no Mato Grosso. Então perceba que não é uma exclusividade do nosso território ter esse tipo de tradição itacoatiara. Nesse caso, sempre ligada às correntes de água, rios, córregos e assim vai. Os desenhos são sempre linhas onduladas que imitam o movimento das águas e representação das estrelas e do sol são as mais comuns. A tradição itacoatiara está ligada ao culto das águas. Assim, muitas delas nos fazem pensar em cultos de tipo cosmogônicos ligado às forças da natureza. Lembrando que são possíveis interpretações, sempre duvidosas, pois o fator subjetivo de nossa cultura não pode ser descartado. Pouco podemos dizer a respeito dessa tradição. Um local bem conhecido dessa tradição é o estilo Boi Branco, no município de Ati, aqui em Pernambuco, de grandes painéis, onde predominam linhas onduladas, gravadas nas pedras e pinturas com tinta vermelha dentro do desenho gravado. É o que você pode observar nessas imagens. Espero que tenham entendido. Abraço a todos.